Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração, lá no fundo, eu não entendi. Tudo que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficaram e ainda estão assim. E vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Eu sei, privações têm passado e tudo. Por quê? Falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer seus passos fracos, tropeções. Seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde eu passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, um novo proceder na mais perfeita e bela comunhão. Pois nunca é tarde, não. Sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Nunca é tarde, não. Sai da escuridão. Há novo dia, a nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Ok, vamos lá. Boa noite, meu querido irmão. Você não tem ideia a alegria que eu tenho hoje de estar aqui com você. Há alguns anos atrás nós estávamos juntos aqui tentando lançar um ministério para os brasileiros aqui na nossa igreja. E por uma série de motivos não foi possível, não era o tempo de Deus.
E agora a gente está tentando uma outra maneira de alcançar a comunidade brasileira, não somente aqui na Flórida, na área da Baía de Tampa, mas no país inteiro e também no Brasil. E para mim é um prazer, uma alegria ter você conosco nesse primeiro culto online da Grace Life Brasil. É alegria muito grande. Poxa, Uri, a alegria é toda minha, sabe? Eu me recordo com muita alegria do tempo que eu tive aí com vocês, que foi para mim assim, ao mesmo tempo que uma surpresa, foi uma grata surpresa, e foi um tempo também de aprendizado, né? A gente sempre vai aprendendo em cada oportunidade que Deus nos concede. E os anos foram passando, eu já fiquei cheio de saudade, cheio de vontade de voltar. Aliás, falei com você algumas vezes, né? Isso. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, né? E tudo ocorre de acordo com a vontade dele, nós sabemos disso. De modo que, para mim, é uma honra voltar a falar contigo e voltar a, de alguma forma, me comunicar com a igreja também e com todos aqueles que estão participando. Isso, e os irmãos aqui lembram de você e da Nilma constantemente, oramos muito por vocês nessa fase, né, de dificuldade. Sei. E acho que você ainda comunica com alguns irmãos através do projeto Araunas? Aguarunas, isso, né? Então, esse elo vai continuar e é uma bênção a gente poder reativar esse elo hoje, mesmo que seja à distância, né? Mas antes de continuar a nossa conversa, eu queria tocar um videozinho para você. Eu queria saber se você lembra quando foi o que foi isso aqui. Eu espero que você vai ver a imagem que eu vou ver aqui, porque eu não sou 100% aqui na tecnologia, mas vamos ver. Vamos lá. Você está vendo? E aí, você lembra disso? Rapaz, puxa vida. Quando foi mais ou menos isso? Isso foi 10 anos do Logos. 10 anos, 91, eu creio, 91. E tem 4 aí moças cantando. Uma delas é Julie, minha esposa, a menorzinha do grupo. E tem 2 gringas aí que não falavam nada de português, mas aprenderam suas músicas. Aprenderam a música e cantaram, que maravilha. Isso, e aí nós tivemos essa alegria de elas participarem das 2 noites de evento de comemoração dos 10 anos do Logos na grande capital do estado de Sergipe, Aracaju. Até onde eu encontrei minha esposa. Que bom, rapaz, que boa recordação. Olha, sinceramente, as coisas vão passando e eu perco muito dessas coisas porque na maior parte das vezes elas não são filmadas por nós mesmos. Isso, E a gente perde o contato. Olha, 10 anos, hoje nós estamos com 39. Isso. Vamos para 40 anos novos, né? Mas eu estava procurando algumas coisas, encontrei esse DVD e disse, eu preciso acrescentar isso na nossa conversa, porque foi muito gostoso aquele tempo lá em Aracaju, comemorando Logos, e as meninas gostaram de cantar no auditório, foi maravilhoso, foi uma bênção. E eu creio que essa recordação
nos dá uma deixa do que eu gostaria de conversar com você hoje à noite. Como o Senhor faz coisas na nossa vida que são inesperadas, que a gente não planeja, né? Eu creio que não somente para mim, mas para muitos irmãos, Romanos 8:28 é, se não o versículo preferido, mais querido, se não está no top 10, né? Que o Senhor opera em todas as coisas para o bem daqueles que amam, que o amam. Eu queria saber de você, e eu também posso compartilhar o que tem acontecido no nosso lado de cá. Diante do que está acontecendo com pandemia, com igrejas, prédios de igrejas fechando, quarentena, todas essas dificuldades, como é que você tem visto no seu ministério, na sua vida, Romanos 8:28 se concretizando, se tornando realidade? Ô, Urian, eu sou um camarada que eu creio absolutamente na soberania de Deus. E eu não creio na soberania de Deus parcial, ou numa soberania que atinge de um jeito, mas não atinge de outro. Não, eu creio na absoluta soberania de Deus em todos os sentidos que você puder imaginar. Amém. Então eu creio, de fato, quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e eu também vejo que diz que é daqueles que estão sob o seu propósito, quando ele tem um propósito para essas pessoas, então não tem jeito de dar errado, não tem, mesmo nas situações difíceis, mesmo nas provações, mesmo nas respostas aparentemente negativas, a gente sabe que tem um plano de Deus por trás, que a gente não enxerga às vezes em um dia e um tempo, mas lá na frente a gente acaba compreendendo. E há outros que a gente só vai saber no céu mesmo. Na eternidade. Mas a alegria, essa é a grande diferença, essa é a questão para mim. A alegria de passar por esses momentos, a certeza, a segurança que nós temos em Cristo, em passar por esses momentos e saber que Ele é soberano, que Ele está cuidando, que Ele conhece todas as coisas, isso é inigualável, é algo que é um privilégio realmente. Se você pensasse em uma das suas músicas, qual música você acha que se encaixaria perfeitamente nessa situação? Eu tenho a minha ideia eu posso compartilhar depois. Mas qual seria a música que para você reflete os tempos que a gente está vivendo, extraordinários, diferentes? Bom, me passou pela cabeça agora que você está me perguntando aqui, Senhor, para onde vou se tu tens as palavras de vida? Quer dizer, se a tua palavra é bastante para mim, eu não desconfio da tua verdade. Eu sei que independente do que esteja acontecendo, a base da minha fé está solidificada na tua palavra. Para onde eu vou se só tu tens as palavras de vida eterna? Esse foi o primeiro pensamento que eu agora, assim, eu não sabia o que você ia perguntar. Claro! Mas música é uma música de fato muito importante nessas circunstâncias para a minha vida. Acho que essa música é importante não somente nessa questão da pandemia, mas toda essa questão dos fake news que se fala hoje em dia. Tanta inverdade sendo dita que infelizmente muitos cristãos são tentados a seguir a inverdade e abandonar a verdade. Então, tem que ser nele mesmo, né? A música que eu pensei foi Espinho. Diga. Espinho. Claro. É uma música tremenda nesse sentido. Aliás, as pessoas até teimam em chamar a música de Espinhos, mas não é espinho, é espinho, porque se é aquele texto de Paulo, né, fala sobre o seu espinho na carne, era um espinho que nós não sabemos o que significaria, o que significa, mas então se tratava evidentemente de uma provação, né? Mas nós temos, ele estava falando de um, mas ele naturalmente tinha outros, né? E nós temos também outros aí, mas a graça do Senhor é que nos basta, né? Mesmo diante dessas circunstâncias, e é muito apropriado, você tem toda a honra. É isso. Eu imagino que o Espírito Santo não fez por acidente ele usar espinho e não espinhos,
para deixar que cada um de nós possa se identificar com essa realidade. Como você falou, todos nós passamos. É claro, claro. Boa colocação, sem dúvida. Senhor Jesus, eu não entendo o espinho, mas se a cruz é o fim desse caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te ferirão, ó cabeça, eu que sou corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Senhor Jesus, ainda não entendo o espinho, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu o aceito. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, eu quero aprovado ser. Agora eu sei o que tens a dizer e eu creio nisso também. Basta-me a graça, dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez, faze-me em Cristo outra vez, faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Novas portas que se abriram para Paulo César e para o Logos nesses dias difíceis de pandemia. Bom, Oriana, eu confesso a você que eu era um pouco avesso à questão da mídia social. Em termos de mídia social, assim, além da comunicação mais direta via e-mail ou via, né, WhatsApp ou Messenger, coisa assim. Mas eu tinha um pouco de resistência com relação a Instagram, a YouTube, coisas assim, né? E eu confesso a você que isso só veio assim
de encontro a uma necessidade mais real, que foi para mim o ponto onde Nilma ficou muito doente e foi para o hospital, e eu precisava orar, e eu precisava formar um grande exército de intercessores. E então eu disse, eu tenho que aproveitar todas as ferramentas que o Senhor coloca. Naquela oportunidade, eu não estava pensando necessariamente no ministério e na igreja, confesso. Eu estava pensando em ajudas que poderiam me ser dadas, né? Então eu abri o Instagram, e ali eu comecei a divulgar boletins diários, né, que foram enviados para todos os meus contatos, e eu creio que por causa disso o Instagram cresceu muito rapidamente, né? Logo eu estava com muitas pessoas ali me seguindo, e esse número continua crescendo bastante. E então eu percebi que isso poderia ir além, né? Porque eu comecei a ver que havia pessoas que nos admiravam, que gostavam do trabalho que a gente faz, que confiavam e confiam no trabalho que a gente faz. Então eu me senti muito à vontade, não necessariamente a brigar por uma popularidade ou correr atrás daquilo, mas simplesmente usar como uma ferramenta. Por isso já também tem quantos seguidores? Ali no Instagram tem, sei lá, 53 mil por aí. Mas eu comecei há pouco tempo atrás, né? Eu creio que esse número vai crescendo. E logo a seguir, não, depois de bastante tempo, eu comecei a olhar pelo ponto de vista da ferramenta, porque aí eu comecei a sentir que a pandemia, ela cercou a igreja, especialmente, até politicamente falando, isso tem sido até agora, isso não é uma queixa, é uma constatação. Você tem gente em todo lugar, nos mercados, no cinema, na praia, nos ônibus, você tem pessoas nos aviões, você tem em todo lado, mas a igreja, ela está bem tolhida de realizar os seus trabalhos, a menos que precise ter tantos metros de distância, uma série de coisas aí. Eu, sinceramente, tenho bastante dificuldade com relação a isso, mas a gente tem que cumprir aquilo que é determinado. Mas eu pessoalmente, Paulo César, pessoalmente, me sinto um pouco escravizado por alguma coisa que está indo além do que simplesmente uma doença, uma enfermidade, embora isso seja distribuído pela mídia à torta e à direita, mas eu creio que... E outra coisa, eu pessoalmente, Juliano, não sei como você pensa sobre isso, mas quando eu vejo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, quando eu creio num Deus que é soberano, que cuida da minha vida, que sabe quantos fios de cabelo eu tenho na minha cabeça, mesmo que eu já esteja careca, quando eu penso que o Senhor tem meus dias escritos e determinados, você acha que eu vou ficar tolhido da minha vida por causa disso? Mas de jeito nenhum. Então, se uma igreja me chama para viajar, eu vou sair amanhã cedinho eu estou saindo. Amanhã cedinho eu vou para Vitória do Espírito Santo, já de Vitória do Espírito Santo eu vou lá para Foz do Iguaçu, e só volto dia 25. Aí você vai ficar preso dentro de um avião, você vai entrar em aeroporto, você vai passar, e daí? O senhor sabe quando é a minha hora, meu amigo? Eu não preciso ficar igual os outros aí se descabelando ou com medo de sair de casa. Quem sair de casa eu fico à vontade. Eu queria ter sua coragem. Eu sei em quem tenho crido, e isso não me atormenta, não, de jeito nenhum. Eu acho que o problema também é a falta de consistência, como você falou. Se as igrejas não representam uma ameaça à saúde pública maior do que essas outras instituições que você mencionou. Pelo contrário, as igrejas, nossa igreja, nós estamos reunindo com cuidados, com espaçamento das cadeiras, com álcool gel disponível, máscara para aqueles irmãos que queiram, nós não obrigamos, mas praticamente todos os irmãos fazem. Eu acho que se há um lugar em que as pessoas vão
vão ter um cuidado especial é da igreja local, mas infelizmente a gente sabe que o mundo jaz no maligno, né? Essa é a questão. Agora, Paulo César, eu queria fazer um comentário sobre o que você mencionou. Os seus, eu não lembro qual foi a palavra que você usou, foram relatórios, alguma coisa assim, do acompanhamento da saúde de Nilma. Eu recebi através do WhatsApp diariamente e foi algo que chegou para mim num momento muito difícil. Eu estava muito desanimado, muito triste, com algumas incertezas sobre o futuro, a tal ponto que eu me senti, eu não sei se você percebeu, mas eu nunca mandei uma resposta aos seus comentários. Mas o fato de você chegar em casa à noite, provavelmente tarde da noite, depois de um dia no hospital, eu sei que os cuidados eram extremos, porque a pandemia já estava aí, e você ter essa disposição de escrever, né, de comunicar com seus queridos irmãos e irmãs em Cristo, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro, no meu caso aqui na Flórida, foi algo que me trouxe grande encorajamento. E eu não vou chorar, eu prometo que eu não vou chorar, eu vou aguentar aqui, que eu sou um chorão, mas me lembrou muito o apóstolo Paulo. E é uma coisa que eu sempre fico imaginando, quando Paulo fala, eu oro diariamente por vocês. Que horas que ele orava, né, pelos irmãos, né, de Éfeso, de Colossos, quando ele tinha uma responsabilidade tão grande, né? Então eu queria que você recebesse o meu encorajamento, a minha gratidão por isso, porque me trouxe conforto, apesar de eu não corresponder lhe confortando, mas aquilo me manteve, né, confortado no sentido que me trouxe alegria, né? E a sua fé, a sua convicção no cuidado de Deus, na soberania de Deus, como você falou. Então eu queria compartilhar isso com você. Poxa, obrigado, Lian. Obrigado mesmo. Aliás, é uma coisa impressionante, porque eu acho que a gente acaba se fundindo. É claro que a nossa fusão, o vínculo da paz, o vínculo que nos aproxima, é o Espírito Santo, é aquele Consolador que o Senhor Jesus Cristo prometeu e nos enviou. E tem enviado a todo aquele que é atingido pela conversão genuína que só o Evangelho produz. Então, eu acredito que quando o Senhor traz isso ao nosso coração, esses momentos de dificuldade, de dor, são momentos que nos unem ainda mais, que nos aproximam em oração, e nos fazem caminhar juntos, né? E esses momentos também nos colocam mais diante do altar, diante do Senhor. Quando nós estamos distraídos e a coisa vai muito bem, nós não sentimos tanta necessidade de buscar, né? Isso é uma coisa natural, né? Faz parte do ser humano. Então eu tive muitas e muitas experiências, inclusive até experiências de decisão, de conversão. Olha, eu tenho uma amiga que trabalha em Portugal e trabalha com uma senhora, né? E essa senhora, uma portuguesa, ela foi acompanhando esses boletins diários, né? Ela foi acompanhando junto com essa minha amiga, e então ela foi ficando tão empolgada com essa atitude, que para mim é absolutamente natural. Muito natural, eu não senti nada além do que simplesmente compartilhar e pedir orações e deixar o meu coração aberto diante das pessoas. Não houve nada de extraordinário nisso, mas as pessoas começaram a sentir assim, né? Começaram a dizer, puxa vida, mas eu gostaria de ter também um coração desse jeito, eu gostaria de aquela coisa. Então essa senhora acabou, por conta disso, sendo muito motivada a entregar o seu coração a Cristo Jesus, e o fez. Hoje ela é uma mulher crente em Cristo Jesus, uma senhora portuguesa de vários anos. Tá? E esse foi um dos testemunhos de vários outros. Eu tive, até por conta da família de Nilma mesmo,
parentes que não tem nada a ver com a igreja, que não conhecem o Evangelho necessariamente, e que eles disseram para a irmã de Nilma, e ela me confidenciou, dizendo: olha, você precisa ver, eu mando para eles, eu estou mandando para eles, porque eu não tenho o endereço deles. Ela falou: eu estou mandando para eles. E eles estão comunicando, que coisa interessante, eles não podem entender uma coisa dessa como num momento de tão grande sofrimento. Então, essa é uma bênção, Oriana, que de fato a gente pode sentir que é uma coisa de Deus mesmo, não tem outra explicação. Como a sua própria música diz, quem tem posto a mão no arado... não pode olhar. Eu posso até mudar a letra e dizer: não consegue mais olhar para trás. Não consegue, porque é Ele que efetua em nós tanto querer como realizar. Isso. Amém. É isso. E, aliás, deixa eu só dizer o seguinte: você sabe quem escreveu essa música? Muita gente pensa que fui eu. Não foi você? Não, quem escreveu o Mão no Arado foi o professor. Puxa, me deu um branco aqui agora. Foi o Adalto Lourenço, que é o professor Adalto Lourenço, Adaltinho, que a gente junto no seminário na mesma época e tal. Ele escreveu essa música. Sim. Mas representa o que tem sido a sua vida esses anos todos. Eu canto todos os dias essa música, e eu tenho sempre que estar com as pessoas assim, porque para que elas não pensem que eu gostaria de ter escrito essa música. É linda demais. Sempre graça. Tem posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Lança a semente, espalha pelo chão, planta em tua terra, faz do teu trabalho tua guerra. Em Cristo põe a vida, não pode mais olhar para trás, pois quem ao Mestre deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Prega a palavra e ensina ao teu redor, mas mostre em tua vida, faz das boas novas tua vida. Tem posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás. Quem tem posto a mão no arado,
Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. Como é que você vê o futuro da igreja pós-pandemia? O que você acha que a igreja aprendeu durante esse período que vai valorizar mais depois que essa fase, se o Senhor permitir, a gente tem uma vacina, a gente volte a uma certa normalidade? Bom, eu acredito o seguinte, há dois lados. Eu acho que a prova, ela sempre determina quem é quem. Porque a prova, ela ou vem para aquele que de fato é salvo em Cristo Jesus, e vem burilar a sua vida e vem trazer uma excelência, né, ainda maior à vida desse crente verdadeiro, ou então ela acaba expurgando, ela acaba tirando de uma vez. Eu acho que hoje nós temos um povo que tem a pandemia como um bom álibi para não participar, para não estar junto na igreja, para não fazer parte, para ficar em casa. Ele prefere o fique em casa do que ir para a igreja, usar máscara e tudo. Há alguns fatores que estão aí, né? Um fator pode ser realmente o medo, mas a Bíblia diz que o amor lança fora o medo. Então eu não tenho medo por causa da fé. Você está entendendo? Eu não tenho medo por causa da fé. É claro que é diferente você tentar a Deus, ou seja, você sabe que vem passando o trem ali na hora certa e você vai lá e deita no meio do trilho. Isso é absurdo. Ninguém vai fazer uma coisa dessa. Se eu sei que há um risco e que eu posso amenizar esse risco usando uma máscara, então o que eu faço? Eu ponho a máscara, mas eu vou. Eu não vou tirar a máscara e ficar em casa ou pôr a máscara. Então, você entende? Há esses dois lados da questão. Há aqueles que não têm medo de ir para o supermercado, não têm medo de ir para o shopping, não têm medo de ir para qualquer lugar, mas para a igreja. Né? Então, eu acho que esse é um momento onde há um teste sendo institucionalizado, não pelos homens, mas por Deus, a respeito da igreja. Né? Isso. Agora, o crente verdadeiro, ele vai ser crente verdadeiro em todas as circunstâncias. E o que não é também não será em todas as circunstâncias. Essa é a verdade. Quando nossa igreja aqui, nós tomamos a decisão de não ter os encontros presenciais, a decisão foi baseada não no medo, o que vai nos acontecer. A decisão foi baseada no amor. Porque naquele momento a gente entendia que a melhor maneira de demonstrar amor para os irmãos e para a comunidade era não estando reunidos. A nossa igreja, como você pode lembrar, a maioria dos irmãos são mais idosos, então são irmãos de alto risco, né? E esse vírus ele tem esse fator que ele é bem seletivo, né, entre aspas, em quem ele atinge de uma forma mais violenta. E aqui na Flórida, que é um estado em que as pessoas vêm se aposentar, vêm passar os últimos anos aqui, nós temos muita gente idosa, mas realmente é uma questão de que eu vejo, como eu disse no começo, para nós como igreja, coisas que nós não imaginávamos, né? Ter cultos online, tentar ter um ministério em português, coisas dessa natureza, começaram a aparecer como resultado das limitações que a gente foi imposto. Né? Eu acho que isso é importante. Muito importante, Julian. Aliás, eu queria também colocar esse outro lado, né, que essa questão que você colocou, eu tratei de um lado só. Mas essa oportunidade de ter a internet como uma ferramenta, ela é absurdamente boa. Mas, por quê? Eu vou agora fazer uma viagem, né? Eu vou fazer eu vou para Vitória, eu vou para Foz do Iguaçu. Em Vitória eu vou ficar um dia, uma noite, na verdade. Em Foz do Iguaçu eu vou ficar mais. Mas mesmo que eu some
na atual circunstância, ou mesmo que nós estivéssemos na atual circunstância, mesmo que eu tomasse os públicos ali, presentes, ali representados, uma live que a gente faz, ou um trabalho que eu faço através da internet, a gente assiste muito mais do que exatamente aquele público que está ali. A possibilidade também de você fazer um trabalho assim, muito pessoal. Porque é lógico que você estando na igreja, isso é você tem aquela comunhão, aquela coisa, que é uma beleza, mas você também, através da internet, você vai na casa da pessoa. É verdade. Você está lá, a pessoa se assenta para ouvir, para participar, né? Então você tem uma entrada direta na casa daquela pessoa, no ambiente de seu aconchego e tal. É uma coisa outra coisa muito importante é que também nós temos o nosso canal no YouTube, né? Depois eu gostaria até de mencionar para que as pessoas possam ajudar. Então esse canal, nós estamos literalmente canalizando tudo que nós temos feito para esse canal. Exato. Por quê? Porque as pessoas podem saber clipes que eu estou fazendo, músicas novas que eu estou gravando, mensagens que eu estou proferindo, desafios. Nós temos vários desafios pela frente, onde nós estamos usando muito bem essa ferramenta. Vamos usar ainda mais. Só para você ter uma ideia, daqui a pouco eu estarei lançando alguma coisa muito simples, mas que é resultante de uma necessidade do meu neto. Meu neto chegou para mim e disse: vô, ele tem 16. Ô vô, o senhor não podia me ensinar a estudar a Bíblia? Olha que coisa. Então, eu falei, claro que sim, mas só que acontece o seguinte, é uma coisa que precisa de tempo, precisa de, né, tanto meu quanto dele e tal. Então o tempo foi passando e eu pensei que essa necessidade, se veio da parte dele, não é só dele, tem muitas pessoas. Muitos outros, isso. Né, de aprender como estudar a Bíblia de uma forma prática e tal. Então eu estou fazendo do jeito que eu mesmo uso a palavra, não é nada assim sofisticado para seminaristas, para pastores, para líderes, nada disso, não é coisa para o dia a dia, para nós, para pessoas simples que vão pegar a Bíblia e vão, caramba, deixa eu estudar esse texto aqui. E eu vou fazer essa série, uma pequena série de tutoriais, né, ensinando. Eu estou trabalhando nisso agora, mas isso é só uma coisa. Nós vamos entrar em palestras a respeito de várias coisas que podem ajudar a igreja, inclusive coisas técnicas, como som, por exemplo, como ter a questão de estudos a respeito de música de uma forma mais profunda, para a orquestra, para coisa assim. Estamos estudando essa questão. Então, porque tudo isso é possível através da ferramenta que nós temos. Verdade. Essa ferramenta pode ser usada para o mal? Pode. Claro. Pode ser usada. A gente pode imaginar como o apóstolo Paulo teria usado a internet, né? Se o Senhor usou, né, com todas as limitações de transporte e comunicação, para estabelecer a igreja de uma forma, né, que continuamos, né, sendo abençoados até hoje, né? Então, são instrumentos que nós temos nas mãos e aqueles que são sábios vão usar para a honra e a glória dele. Como a palavra diz, o que fazemos em palavra e em ação seja para a glória dele, não é isso? Com certeza. Você tem toda a razão. Eu vou nessa direção também. Meu querido. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado, não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro
que havia algo importante a ser feito. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado. Não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Mas para que esse algo eu conhecesse, era preciso andar junto com ele, e necessário pensar os seus pensamentos e amar pessoas com o seu amor, e conhecer também de perto a dor e os vales mais profundos. Provar aos poucos uma solidão e o desamparo deste mundo, e aprendendo assim a depender a cada dia mais de suas mãos. Quando ele me chamou, não fez promessas humanamente convincentes, nada que me enchesse os olhos. Apenas disse que me faria um pescador, mas pescador de peixes eu sou. E na verdade há muitos outros como eu. Nós pescamos coisas distintas, e mesmo que você não sinta, sua vida algo vai buscar. Mas para que esse algo eu conhecesse, era preciso andar junto com ele, e necessário pensar os seus pensamentos e amar pessoas com o seu amor, e conhecer também de perto a dor e os vales mais profundos. Provar aos poucos uma solidão e o desamparo desse mundo, e aprendendo assim a depender a cada dia mais de suas mãos. Quando ele me chamou, não fez promessas humanamente convincentes, nada que me enchesse os olhos. Apenas disse que me faria um pescador, mas pescador de peixes eu sou. E na verdade há muitos outros como eu. Nós pescamos coisas distintas, mas mesmo que você não sinta, sua vida algo vai buscar. Quem sabe um dia desses você vai sentir também. Quem sabe um dia desses você vai pensar também. Quem sabe um dia desses você vai ouvir a mesma voz. Quem sabe o dia o fará mudar de atitude, vida, rumo e de propósito. Quem sabe um dia desses você vai sentir também. Quem sabe um dia desses você vai pensar também. Quem sabe um dia desses
mesma voz. Oh, quem sabe o dia o fará mudar. Quem sabe o dia o fará mudar. De atitude, vida, rumo e de propósito. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, querido, eu queria agora deixar você livre para nos dar uma palavra de encorajamento para a nossa igreja. Quando eu digo a nossa igreja, eu digo todos aqueles que vão assistir esse vídeo, essa nossa conversa, esse nosso bate-papo santo. E nós vamos, espero fazer isso outras vezes. Como você diz, usando esses instrumentos, né, esses recursos que nós temos hoje. Mas eu queria lhe dar a oportunidade de você compartilhar o que o Senhor tem colocado no seu coração. Bom, eu quero lembrar exatamente desse mesmo texto que nós já mencionamos, né, que é Romanos. E é impressionante que o versículo que nós vimos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois, eu quero ir no segundo versículo, aqui, que é o 29, que diz: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É impressionante, eu não quero aqui falar sobre predestinação, mas eu quero sim dizer que o Senhor tem um plano para as nossas vidas. E o Senhor, Ele só não diz para a gente que todas as coisas cooperam. Se eu estiver triste, isso coopera. Se eu passar por um acidente, isso coopera. Se eu estiver passando um momento de grande pandemia, isso coopera. Se o ladrão entrou na minha casa e roubou, isso coopera. Todas essas coisas que eu possa pensar que fugiram ao controle do Senhor, não fugiram. Ao contrário, elas são uma bênção que Deus nos confere, a fim de que nós não só sejamos provados, e provados para sermos melhorados, né, mas para que também a nossa fé seja acrescida, a nossa fé seja melhor voltada para Ele, para as suas coisas, para o seu chamado, para aquilo que Ele tem preparado para a gente. Eu creio que, sem dúvida alguma, os momentos de aflição e de dor são momentos preciosos, porque nos fazem refletir melhor. Esses tempos de pandemia são tempos que estão nos dando tempo. Você já percebeu isso? Isso. O fato de você estar tendo que ficar em casa e estar sendo recolhido, muitas vezes tem trazido desespero às pessoas. Eu disse, eu nunca trabalhei tanto e tão bem como eu estou trabalhando agora. Eu agora posso ampliar mais os meus sonhos, né? Aí eu podia estar sentado ali reclamando, mas o Senhor não está me deixando viajar. Eu tinha uma agenda cheia, as igrejas cortaram a minha agenda, eu não posso viajar agora. Senhor, não é possível o que o Senhor está fazendo comigo. Eu poderia agir assim? Poderia. Humanamente eu poderia raciocinar dessa forma, mas eu não estou olhando desse jeito. Eu não preciso raciocinar como uma família que agora tem todos os filhos ali juntos, que não estão indo para a escola, estão fazendo as suas aulas através da internet, mas estão juntos. Mas que coisa boa estar juntos. Já fazia tempo que isso não acontecia, já fazia tempo que não podíamos almoçar juntos.
Já fazia tempo que a gente não podia sentar ali e fazer uma brincadeira juntos. Esses dias atrás eu estava com meu filho e meus netos ali, eles me chamaram, eu fui para lá e a gente pegou aquele joguinho de bater com o taco de golfe. E é interessante porque você faz aquele gesto e eu estava... Depois a gente gravou, aqui meu filho gravou e eu, um dia desse, estava aqui em casa morrendo de dar risada. Por quê? Porque aqueles momentos foram assim de uma descontração tremenda, onde a gente juntos ali estávamos brincando e podendo sorrir e ao mesmo tempo nos alegrando profundamente. Nós poderíamos estar brigando uns com os outros? Poderíamos. Nós poderíamos estar chateados porque estamos juntos o tempo todo? Não. Nós precisamos ter a outra ótica, a outra visão, a outra maneira de ver as coisas, não é verdade? E não ficar choramingando pelos cantos e reclamando: Senhor, por que a situação está desse jeito? Ó vida, ó céus, ó caos. Não, muito pelo contrário. O Senhor me tem dado mais possibilidade de ler. O Senhor tem me dado mais possibilidade. Você sabia uma coisa, Uriah? Eu me recordo, não sei se foi exatamente em uma das vezes que eu tive aí com você, mas eu sei que foi uma das vezes que eu estive nos Estados Unidos, já fui várias vezes, e ali eu declarei para alguém, uma vez eu fui cantar em um hangar, e ali os aviões foram separados, ali era um pessoal que fazia estofamento para aeronaves, e eu me recordo disso muito bem. E quando chegou num determinado momento, após o culto, o dono da empresa me chamou, porque eu havia mencionado na mensagem uma ilustração a respeito do meu tempo de paraquedista. Paraquedista do Exército, eu servia assim aqui no Exército Brasileiro. E então ele disse: rapaz, você tem coragem mesmo de saltar de um avião? Eu digo: mas é claro, com a maior naturalidade. E ele disse: então você gosta de altura, você gosta de altitude, gosta de voar? Eu disse: gosto demais. Ele disse: você voaria agora se eu oferecesse para você a possibilidade? Eu digo: mas na hora. É claro que sim. Ele só prepara a aeronave aí e chamou um dos pilotos lá e preparou a aeronave e já saiu para voar à noite. Foi tão bonito, foi tão lindo, tudo iluminado, e eu podia voar à vontade, né? E você sabia que naquela oportunidade eu declarei esse meu desejo de voar, de tirar um brevet, de ser um piloto, e eu compartilhei isso com alguém, e alguém disse: mas por que você não faz isso aqui nos Estados Unidos? É tranquilo de você fazer e tal. Eu digo: eu não posso. Por que não pode? Eu não posso porque isso é muito caro, e isso demanda muito tempo, e mais, se eu tivesse dinheiro para fazer isso nas minhas mãos, eu não iria fazê-lo, porque isso não está contemplado no meu chamado, e eu tenho outras prioridades onde iria aplicar um recurso desses. Aí eu dei uma paradinha e pensei e disse: a menos que um dia, se o Senhor quisesse satisfazer esse meu desejo, esse meu prazer, então ele mandaria alguém que chegasse e dissesse para mim: rapaz, é dinheiro o problema? É tempo o problema? Então está aqui, olha, está aqui o dinheiro, você vai fazer, e você vai ter o seu dever, e você vai aprender a pilotar. Cara, eu estou com 70 anos. Sabe que o Senhor mandou essa pessoa agora, Uriah? Amém. O Senhor mandou essa pessoa e mandou essa pessoa num tempo em que eu tenho tempo. Você viu que impressionante? Eu, no meio das minhas viagens, eu jamais poderia fazer essas aulas. Não tinha como. Não é? Mas essas aulas presenciais, digo eu, de treinamento mesmo, né? É claro que, tecnicamente falando, a gente tem a internet que pode me ensinar muito. Mas essas duas coisas foram fundidas, o Senhor trouxe essa pessoa e sabe o que ele disse para mim? Ele disse: Paulo, eu estou sentindo que você gosta muito disso, rapaz. Vem aqui voar comigo. E ele tem aeronaves. E ele me chamou, e ele não me conhecia, quer dizer, ele me conhecia sim da mídia, mas
eu nunca tinha me encontrado com ele. Resultado, me levou para a casa dele, voei com ele. A minha paixão, ele ficou sabendo logo e ele disse: Paulo, eu quero te dar um presente. Eu digo: que presente é? Ele disse: você quer tirar o seu brevet? Eu digo: quero, mas não tem condições. Ele disse: não tem? Quem disse que não? Você vai tirar o seu brevet. Eu serei o seu professor e você vai tirar o seu brevet. Você já viu como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Eu poderia estar me lamentando, mas eu não estou me lamentando. Eu estou agradecendo a Deus porque essas coisas vieram. Mas essa é a minha experiência. Qual é a sua? A sua experiência é outra, mas é sua. E pode levá-lo ao mesmo prazer, a mesma gratidão a Deus. Como é que eu posso ir para a cama sem agradecer a Deus por essas coisas? Hoje eu tenho mais tempo para orar, sabia? Eu tenho mais tempo para levar diante do Senhor os meus amigos, do Brasil e de fora do Brasil. Dizer para o Senhor das necessidades de outras pessoas. Até reformar a minha casa eu estou reformando agora. Você acredita nisso? Que coisa linda. Então, meus irmãos, eu quero dizer para vocês, nessas poucas e rápidas palavras aqui, eu quero dizer para vocês, em primeiro lugar, não tenham medo. O Senhor é soberano sobre nossas vidas. Quando Ele diz que o amor lança fora o medo, sabe quem é o amor? O amor é Cristo Jesus. Amém. Se você tem Cristo Jesus no seu coração, esse amor lança fora o medo. Você lembra de quando os discípulos estavam lá e eles disseram para o Senhor: mas como o Senhor consegue dormir aqui? A tempestade está aí e tal. E eles precisavam saber: mas eu sou o amor. Eu estou aqui com vocês. E se eu estou aqui com vocês, o seu medo vai rapar fora. Você não precisa ter medo. Eu estou com vocês. Então, não tenha medo. Não tenha medo. Seja cuidadoso, claro. Lave suas mãos. Passe álcool gel nas suas mãos, coloque sua máscara quando for em algum lugar. Mas não ande medroso. Não precisa andar com medo. Tá certo? Outra coisa. Não fique reclamando pelos cantos do mundo. Não fique dizendo para Deus por que o Senhor está permitindo tudo isso. Ele sabe. Não é você que vai fazer diferença na cabeça de Deus. Se eu posso falar assim, não é você que vai mudar os planos de Deus. Ele tem toda a sabedoria. Quem somos nós? Mas se nós conformarmos com a sua vontade, nós vamos pedir o que Ele quer e Ele nos dará exatamente aquilo que nós queremos, porque nós queremos o que Ele quer. Tem muita gente que diz assim: o Senhor disse que Ele me daria tudo que eu pedisse em oração. Aí, joia. Aí você pede uma coisa que Deus pensa lá e Ele diz: não posso dar isso para Ele. Ele não sabe o que Ele está pedindo. Se eu der isso para Ele vai sofrer ali na frente. Não vou dar. E você briga com Deus e diz: Senhor, o Senhor disse que responde orações e o Senhor não me dá aquilo que eu estou pedindo. E o Senhor disse na sua palavra que tudo aquilo que eu pedisse em nome de Cristo eu receberia. Mas Ele diz: a minha vontade é boa, agradável e perfeita. Então, se essa vontade faz parte da minha vida, sabe o que eu vou pedir a Ele? Eu vou pedir que seja feita a vontade dEle. Talvez você esteja pensando: mas, pastor, o que o senhor estava pedindo que as pessoas orassem a respeito de sua esposa quando ela estava lá, aquele mês inteiro, no sofrimento? Com toda certeza, o meu coração, humanamente falando, desejava que ela fosse recuperada totalmente. Eu não posso mentir sobre isso, é lógico. Mas, por outro lado, havia uma força muito maior na minha alma e no meu coração. Sabe qual é? É a força do Senhor. Essa força estava na minha alma o tempo todo, e eu poderia orar conscientemente, e dizendo: Senhor, o Senhor sabe humanamente o que o meu coração pede. Mas o Senhor sabe que aqui no meu coração, eu só desejo que a tua vontade boa, agradável e perfeita seja feita na minha vida. Sabe por quê? Porque eu conheço o dia de hoje.
O Senhor conhece o de amanhã, o de depois de amanhã e o dia eterno. Então, é isso que eu quero para o meu coração. Eu quero deixar essas simples palavras com vocês agora como um encorajamento. A igreja tem a possibilidade de agora se comunicar de uma forma muito mais rápida e muito eficaz com outras pessoas que são amigos. Você não precisa colocar máscara, você não precisa bater na porta dele, embora fiz isso aqui, fiz isso com todos os meus vizinhos, bati de porta em porta. E quando eles abriram, eu pedia, por favor, sou seu vizinho, e vim, eu não sei qual é a sua religião, eu não sei, eu vim pedir, ore por minha esposa que está no hospital. E eles ficaram de boca aberta. Como esse camarada aparece aqui e vem pedir que ore por sua esposa? Mas isso é natural. Nós devemos fazer isso. Então, mesmo que você não vá na porta de alguém e bata, escreva uma mensagem. Eu tenho falado com tantas pessoas, se Deus tem me dado a oportunidade de compartilhar com um e com o outro, de dizer uma palavra, às vezes responder uma pergunta, um questionamento que é feito. Aproveitemos essa época de reclusão para adentrarmos a casa dos outros, sem máscara de todo tipo. E ali dizer a eles a respeito das verdades que o Senhor tem ensinado na nossa vida. Que Deus nos abençoe nesse propósito. Amém, meu querido irmão. Eu queria lhe pedir para terminar em oração, entregando ao Senhor a nossa vida, a vida da nossa igrejinha pequenininha aqui, mas nós somos pequenos em número, mas nós temos uma visão grande, porque o nosso Deus é um Deus grande. Então, a medida da nossa fé não é o que a gente vê, o que a gente tem, o que a gente pode. A medida da nossa fé é quem o Senhor é, o que Ele pode e o que Ele tem. É isso que a gente está colocando nas mãos dele. Ok, vamos orar então. Nosso querido Senhor, nós te louvamos de todo o nosso coração, porque o Senhor nos tem dado a honra e o privilégio de sermos porta-vozes da tua mensagem. Não necessariamente porta-vozes de uma palavra somente pregada em um determinado momento, mas o privilégio de sermos porta-vozes da tua graça e do teu amor e do teu cuidado através de nossas próprias vidas, de nossas experiências com o Senhor e com os outros. Nós te louvamos, ó Deus, pelas oportunidades que nós temos tido. Oportunidades em momentos de alegria, de riso, de festa, mas oportunidades também em momentos difíceis, em momentos de dor, de recolhimento. E então, o que nós te pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, é que o Senhor nos dê a capacidade de não somente aceitarmos esses momentos e refletirmos bem sobre eles, mas de, ó Deus, andarmos na luz nesses momentos, para que essa luz tua em nós brilhe em outros lugares, brilhe em outras casas, brilhe em outros corações, para que, ó Deus, pessoas possam conhecer o teu Evangelho de uma forma natural, suave, tranquila, e que, ó Pai, também a tua igreja, independente do tamanho que possa ter em cada lugar, ela continue sendo uma luz, ela continue brilhando, ela continue exercendo comunhão íntima uns com os outros, no repartir do pão em todos os sentidos, no repartir através da oração, através do contato não necessariamente físico, mas do contato em oração, do cuidado, do procedimento de amor uns para com os outros. Então, Senhor, nós te pedimos que tu abençoes a tua igreja, representada através do Ian, seu pastor, de sua família e de todas as outras famílias que compõem essa igreja, esse trabalho ali. Dá que esse tempo de pandemia seja também um tempo de reflexão e um tempo, ó Deus, onde o Senhor pode ministrar de forma tão pessoal ao coração. Que, ó Deus, essas lições que nós estamos aprendendo no nosso dia a dia
possam ficar marcadas no nosso coração e na nossa vida. Abençoa, Senhor, esse ministério. Dá a Urian a perspectiva cada vez mais ampla, que esses sonhos de projetos que ele tem sejam sonhos que o Senhor vai realizar e que, ó Deus, a tua igreja seja uma igreja feliz, uma igreja missionária, uma igreja que abra portas não só aí onde está plantada, mas em outros lugares também, através da cooperação, através do cuidado com outros que já estejam no campo também. Abre os olhos da tua igreja para ir além das fronteiras. E, Senhor, eu também peço que o Senhor abençoe a minha vida de forma particular. Eu sei que as oportunidades que tu tens me dado, inclusive em meios a dores profundas, que o Senhor sabe, são oportunidades onde eu jamais poderia imaginar que poderia chegar. Mas eu louvo o Senhor de todo o meu coração, porque a tua presença é algo maravilhoso na minha vida. Louvado seja o teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meu querido, receba meu grande abraço à distância mesmo. E na esperança de que em breve você possa nos visitar para ter um tempo de refrigério, de descanso. Você sabe que a gente mora num lugar muito bonito. O Senhor nos abençoou numa área do país de grande beleza natural, clima perfeito. Então a casa está sempre aberta e o convite está sempre oficialmente feito. Urian, dá um abraço para a sua família, para sua esposa, para a filha. A filha voltou para casa esses dias. Voltou para casa, né? Isso. Que maravilha, um beijo para elas. E Urian, a minha irmã mora perto de você. Minha irmã mora em Cape Coral. Sim, certo. E eu tenho outras pessoas que são muito achegadas, que moram um pouco acima aí de Tampa. Aliás, até deu um vento um pouco forte por aí esses dias. Isso, felizmente a gente não estava aqui quando teve o furacão, a gente estava em Washington. Mas muito bem. Grande prazer, que Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério, e estamos juntos. Amém, meu irmão. Grande abraço, boa noite. E lembranças a todos os nossos queridos irmãos aí no Brasil. Amém. Tchau. Essa, sem dúvida alguma, é uma das músicas mais bonitas que eu conheço. E ela é tão moderna, ela é tão para os meus dias hoje, impressionante. Se paz, a mais doce, me deres gozar, se dor, a mais forte, eu sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me, ó Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus.
feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar com os remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. E eu pergunto, tem jeito de não ser feliz assim?